Glória a Deus, sou muito feliz e eu creio verdadeiramente que não é à toa que nós estamos aqui hoje, que nós estamos reunidos nesse momento. Nada acontece por acaso e verdadeiramente eu acredito que o Senhor tem algo para falar ao nosso coração, incendiar o nosso coração em relação à sua vontade, à sua obra para esse tempo. E sabe, eu aprendi uma coisa: quando se vai pregar, não é só o pregador que ministra, mas também aqueles que estão ouvindo, sabe, com o coração voltado ao Senhor, esperando ouvir dele alguma coisa. Porque o que eu falar com você aqui, meu irmão, provavelmente você vai esquecer rapidinho, mas o que Deus falar com você, você nunca esquece. Então o que nós precisamos nessa noite verdadeiramente é que o Senhor fale conosco. Eu preciso que Deus fale comigo, eu sou carente da palavra de Deus, eu preciso que Ele incendeie o meu coração para esse tempo, eu preciso disso. E eu quero me unir a vocês nessa mesma vontade e fé, esperando do Senhor um avivamento, esperando do Senhor um avivamento pessoal e um avivamento na sua igreja, para esse momento que nós estamos prestes a viver, nesse mundo, amém? Então mais uma vez, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por o Senhor ter nos trazido aqui, tão especial, Deus, tão especial, Senhor, com pessoas tão especiais, Senhor, dispostos a servir a Ti, dispostos a entregar a sua vida a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que tem sido momentos estranhos que nós temos vivido, mas nada te pega de surpresa. E nós estamos ligados em Ti, Senhor, enxertados em Ti, na videira verdadeira, naquela que não pode ser cortada, Senhor, que produz o seu fruto no tempo certo. Então, Pai, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti nessa noite. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, fale de uma forma que só o Senhor pode falar. Incendeie as nossas vidas, marque a nossa vida nessa noite, Deus, que não seja só mais uma noite no nosso calendário, mas que nós possamos dizer e lembrar que foi uma noite especial, onde o Senhor nos visitou, onde nós fomos marcados pela Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu amo falar com líderes, porque a gente já pode ir direto ao ponto, às vezes, quando você vai falar com jovens, assim, você meio que tem que dar uma desenhada, tentar conquistar a plateia, sabe, é uma parada diferente. Mas como nós estamos aqui hoje, com pessoas já conscientes do chamado de Cristo, eu gostaria de ir direto ao ponto nessa noite. Enquanto eu estava vindo aqui orando, vindo para cá, sabe, o Senhor começou a me lembrar de toda a sua história com a humanidade, aquilo que Deus está escrevendo com a humanidade. Por mais que nós vivamos em um mundo onde se tenta colocar o homem no centro do universo e de toda a criação e de toda a realidade, nós sabemos muito bem que o grande protagonista da história, a estrela de toda essa história é o próprio Deus. Deus, existe uma frase muito famosa que diz que Deus só tem um assunto, e é Ele mesmo, sabe, Deus é o grande assunto, Deus é o grande motivo, Ele é o porquê, nele nós vivemos, nos movemos, existimos, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o início, o meio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, sabe, é Ele, tudo sobre Ele. E Deus, na sua maravilhosa misericórdia, infinito amor, decidiu nos fazer participantes dessa história, sabe, nos criou. Talvez a gente nunca entenda o porquê Deus faria algo do tipo. Eu não me criaria, sinceramente, ou se eu me criasse seria muito diferente, talvez não criasse, porque não ia dar certo. Mas Deus nos criou, por quê? Para dividir quem Ele é conosco, dividir o seu amor conosco, tão bom, cheio de graça e de verdade,
criou a humanidade para dividir, para demonstrar a sua glória a nós. E nós sabemos muito bem que deu muito errado, né? Alguma coisa deu muito errado. Nós vivemos em um mundo que deu errado. A verdade é essa, né? Você roda pelo mundo todo, você vê que algo deu muito errado. E nós sabemos o que foi. A humanidade rejeitou a Deus, nós rejeitamos a Deus. O homem decidiu viver sem Deus, decidiu ser opositor a Deus, decidiu ser Deus, mas não se sustenta. E se não fosse ainda o próprio Deus que sustentasse o respirar de todos nós, não estaríamos nem aqui. Deus sustenta o respirar até mesmo do blasfemo, Ele sustenta. Daquele que declara todas as blasfêmias piores possíveis, Deus ainda sustenta. É por meio dele que esse homem ainda respira, né? Se não fossem as suas palavras, nós já não estaríamos aqui. Ele nos mantém, a sua palavra nos mantém vivos, sustenta toda a realidade. E para não nos perder, Ele entrega o seu Filho. E é maravilhoso a história da redenção, essa que nós fazemos parte, porque parece que Deus, Ele inverte a forma de se fazer as coisas, para que chegue no grande final, que é Deus habitando no meio do seu povo de novo, né? Ele sendo a cabeça do seu povo, Ele sendo o rei do seu povo, Deus do seu povo, o amado do seu povo, a bandeira do seu povo. Sabe, o porquê o seu povo vive. No início Ele faz as coisas, faz a terra, cria o homem, algo dá muito errado, e Ele inverte a criação. Agora, ao invés de fazer a terra e fazer o homem, Ele refaz o homem para refazer a terra. E Ele refaz por meio de Jesus Cristo, do seu Filho, da morte e da vida de Jesus. E esse é o momento da história que nós estamos, onde Deus está refazendo a criação, por meio de pessoas que nascem de novo, através da fé do seu Filho Jesus Cristo. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, ele diz que por nós que fomos reconciliados com Deus, nós também pregamos para que vós também sejais. E por nosso meio Deus clama ao mundo, Deus anuncia ao mundo: reconciliai-vos com Deus. E esse é o grande momento que nós estamos vivendo, é isso que está acontecendo. E nós não podemos perder isso de foco, meus irmãos, porque tudo nessa realidade tentará sufocar a preciosa semente plantada em nossos corações. Tudo que nós vemos ao nosso redor, de alguma forma, tentará sufocar aquilo que verdadeiramente importa, porque faz parte dessa criação ainda caída se opor a Deus, é parte disso. Mas por meio de seu Filho, começando na sua igreja, Ele começa a reconciliar o mundo. Ele reconcilia homem, depois Ele reconcilia os atos dos homens. E assim Ele começa a restaurar a humanidade. E é maravilhoso poder fazer parte disso, sabe? Eu sempre quis um motivo para viver, para falar a verdade. Sempre quis. E fora do Evangelho, nunca um motivo se sustentou por muito tempo. Sabe, era sempre muito passageiro, era sempre muito vazio. Alguma hora o fogo se apagava, porque era limitado. Tinha uma música do Raul Seixas que ele falava assim: nossa, foi tão fácil conseguir que eu me pergunto, daí, o que eu vou fazer agora? Essa é a realidade do mundo. Quando eu chego, citando Raul Seixas da pregação, quando eu chego na onde eu quero, porque o coração não, quando você chega onde você quer, você descobre que não sustenta. Frank Sinatra tem uma frase famosa que ele diz assim: olha, a fama é uma sala, difícil de chegar, mas quando você entra nela, você descobre que ela está vazia. Sabe, as honras que o mundo espera nos dar é sempre vazio. Por mais que faça parte da nossa realidade, não se sustenta. Só se sustenta aquilo que é eterno, aquilo que é marcado pela eternidade. Só se sustenta aquilo que é vivido por quem é eterno, aquilo que é vivido por Deus. E o meu clamor para esse tempo e para essa geração, e aquilo que eu faço a maior parte do tempo,
É dizer, tentar alertar as pessoas e alertar a mim mesmo: olha, não desperdice a sua vida. Não viva por algo que não se sustenta. Não viva por algo que tem uma escadência, que chega ao fim, que não será para sempre. Porque será desastroso descobrir que se construiu sobre areia. É desastroso pensar que você passou tanto tempo da sua vida fazendo algo que acaba. É muito depressivo. Esses dias eu estava lendo Eclesiastes falando: meu Deus, que vida que nós temos aqui. Que depressivo é, e verdadeiramente é, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Essa é a explicação de um mundo sem Deus. Não faz sentido, mas um mundo sem Deus não faz sentido. Um mundo com Deus faz todo sentido. Quando se vive por Ele, quando se vive para Ele, quando Ele é a razão do nosso despertar. É para isso. E meus irmãos, nessa grande obra de redenção de Deus, além de nos criar, Ele deseja que nós façamos parte disso. Sabe, Deus não só quer colocar as coisas no lugar, mas Ele quer colocar as coisas no lugar através de nós. E às vezes quando bate o desânimo, sabe, e o medo, eu tento me levar para aquele lugar de novo, de sair da minha pequena realidade que eu tenho vivido, enxergar o quadro final e pensar: poxa, será que eu posso fazer parte disso que Deus está escrevendo? Sabe, para mim sempre foi um dilema. Eu nunca fui escolhido para fazer nada na vida, irmãos. Eu era o último para entrar no time de futebol. Eu nunca fiz nada bom, vou ser sincero para você. Sabe, nada, e de repente eu tenho a convicção de que Deus me chama para fazer algo que Deus está fazendo. Para mim é muito glorioso isso. E para mim é às vezes difícil de acreditar que se não fosse Deus que tivesse feito, eu não acreditaria, porque só um Deus assim, tão bom, tão misericordioso, tão disposto, se entregando numa cruz, poderia ter uma misericórdia dessa, de ter me chamado para algo. E quando eu penso em parar, eu lembro: mas Lucas, você nunca serviu para nada. Você tem uma chance na vida de viver por algo real. Você vai dar mole agora, velho? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas eu quero ler com você uma passagem aqui. Mateus 16. Mateus 16, a partir do versículo 13. A Bíblia diz que Jesus, Ele leva os seus discípulos até um lugar chamado a região de Cesareia de Filipe. E nesse momento foi a primeira vez que a palavra igreja foi citada por Jesus. E também nesse momento foi a hora que os discípulos entenderam, Pedro entendeu, sabe, quando as cortinas começaram a desenrolar, que aquele que estava diante deles não era só mais um rebelde, né, como tinha acontecido alguns anos antes, alguém que estava propondo só uma revolução contra Roma. Não era só mais um líder religioso, ou um revolucionário, ou um líder militar, ou um filósofo, ou só um mestre. Eles entenderam que verdadeiramente aquele que estava diante deles, e que os havia chamado para viver com Ele, para seguir a Ele, para obedecer às suas palavras, para aprender os seus ensinamentos, para sentar aos seus pés, serem chamados de seus discípulos, sentarem, fazerem parte da sua mesa, era o próprio Deus. Foi nesse momento que as escamas caem dos olhos dos discípulos, de entender: opa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E faz total diferença, meus irmãos. Sabe, quando Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que ele está falando para Jesus é: você é aquele que viria colocar as coisas no lugar. Você é a resposta de Deus
para toda essa maldade que nós vemos. Você é o prometido que nós esperávamos, que os profetas profetizaram, Moisés profetizou, que desde lá do jardim foi dito que viria. Você é a grande esperança da nossa vida. Sabe, é aquele que vai colocar as coisas no lugar, que vai tirar de nós esse peso, essa sujeira, essa vergonha, esse castigo que nós carregamos. É você. Então você imagina aos olhos de Pedro entender isso. Na minha cabeça Pedro já falou assim: nós vamos sair daqui e nós vamos cortar a cabeça de César, na hora. É o que ele imaginou, mano. É agora. Tá ligado? Você está assistindo aquela série The Chosen? Tá ligado? Imagina um maluco daquele jeito. Tu és o Cristo? Vamos cortar a cabeça de Pilatos agora. Vamos tirar ele daquele trono, é hoje, velho. Nada pode te parar. Nada, imagina, se tu és o Cristo, filho do Deus vivo, vamos embora. E ainda Jesus fala assim: Pedro, bem-aventurado é você, que não foi carne e sangue te revelou, mas meu Pai que está no céu. Imagina o cara, se encheu demais. Isso aí, eu tenho a grande revelação agora. Vamos dominar o mundo. Vamos invadir, vamos acabar com esses romanos chatos. Vamos parar de pagar esses impostos, esses bandidos, é agora. Vamos embora. Jesus, vem comigo, eu sei o que fazer, ele devia estar falando. É o que a gente faz muitas vezes. Vem Deus, vem comigo. O Senhor é o Filho do Cristo, do Filho do Deus vivo, vem resolver agora, vem cá, eu tenho uns planos para o Senhor fazer aqui. Aí Jesus diz: bem-aventurado é você. E ele, mano, o próprio Pai falou comigo aqui. Aí ele diz assim, ele disse: tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus estava falando sobre essa revelação, a rocha, sobre essa revelação de quem? De que eu sou o Cristo, que eu não sou só mais um, que eu não sou só mais uma pessoa legal, mas que eu sou aquele que veio cumprir essas profecias. Eu sou aquele que veio colocar as coisas no lugar. Sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja. A minha igreja será construída sobre essa verdade. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele diz algo mais. E é aqui que eu acho impressionante, porque no mesmo momento que Pedro, ele estava olhando para Jesus e falando: você é a solução dos nossos problemas. Jesus disse: sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que Jesus estava falando é o seguinte: se você está dizendo que eu sou a solução dos seus problemas, eu estou dizendo que aqueles que constroem a casa sobre a rocha, que a igreja que é construída sobre a verdade que eu sou Cristo, é a solução dos problemas desse mundo. Sabe, no mesmo momento que Pedro coloca a sua expectativa em Jesus, Jesus coloca a expectativa sobre aqueles que sabiam quem Jesus era. Sabe, meus irmãos, não é à toa que a igreja de Jesus nunca fugiu dos problemas. Ela sempre correu para ele. Você pode averiguar toda a história da igreja. A igreja sempre floresceu mais em momentos de crise. Por quê? Porque ela sabia que se existisse alguém que pudesse trazer alguma esperança a um mundo em cacos, só poderia ser aqueles que sabiam em quem criam, que sabiam quem era o seu Deus. Em um mundo romano onde eles não sabiam mais qual Deus pedir para resolver os problemas, Deus que não os ouviam, Deus que não falava, Deus que não se mexiam, eles sabiam, eles conviveram, eles viveram com Deus que responde, com Deus que fala, com Deus que faz. Não é à toa que a igreja tomava os problemas para si. Quando as crianças eram deixadas nas ruas, no Império Romano, a igreja os adotava. Quando as pragas chegavam e as pessoas eram abandonadas, as igrejas iam até eles. Quando a fome chegava, a igreja compartilhava o pão. Quando ficavam os feridos da guerra, a igreja cuidava dos feridos. Tudo que um mundo
sem sentido, não conseguia fazer, a igreja de Jesus, construída sobre essa rocha, de que Jesus não é só mais um, de que sua palavra é verdadeira, de que o seu reino nunca terá fim, de que aquilo que nós vivemos, o propósito que nós vivemos é maior do que nós mesmos. Era a resposta para o mundo que seria destruído. A essa igreja Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O sal dá sabor, o sal preserva. Você imagina um mundo onde se a igreja não estivesse presente? Imagina. Às vezes lá na Europa é muito comum as pessoas, sabe, tem esse conflito de religiões, e a galera chega e fala assim: qual é a diferença do seu Deus para o Deus islâmico? E eu costumo responder uma pergunta assim, eu falo: olha cara, vai lá na Arábia Saudita e vê se você pode fazer essa pergunta lá. Leva sua mulher para dar uma volta na Arábia. Valeu, irmão. Sabe, o que nós vivemos, a realidade que nós vivemos hoje, e é tão menosprezada porque se tenta apagar Deus da história a todos os custos. Qualquer pensador que se diz cristão é excluído da história. Eles tentam esconder o máximo possível. Nas universidades os pensadores são sempre ateus. Os cristãos não valem nada. Se alguém coloca a sua expectativa em Deus, é burro. Porque o mundo tenta excluir Deus da história, mas o mundo que nós vivemos só é como é porque se sustenta sobre as suas verdades. Só, meu irmão. Foi da igreja que surge o primeiro grito contra a escravidão, ainda nos anos 300. Um homem cristão diz: nós não podemos colocar um preço em alguém se Deus pagou por eles. É da igreja que surge a verdade de que se resolve por amor, que se vira o rosto, que dá a capa, que anda uma milha. Quando o evangelho chega na Europa, que é a fundação do nosso mundo ocidental, toda a cultura era baseada na honra e na força, e na morte e na destruição, velho. Verdadeira força era aquele que destruía o mais fraco. Jesus ensina o contrário. O maior é o que serve. Perdoa 7 vezes 70. Sabe, dá outra face, se entrega. É por meio da verdade de Cristo que nosso mundo é moldado. E nunca foi fácil nesse mundo sobreviver. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Só que como esse caminho é trilhado? E eu acho que esse é das grandes batalhas do nosso tempo. Porque, de alguma forma, a nossa geração se acostumou com o conforto e a facilidade. Sabe, nós estamos colhendo o que nós não plantamos. De gerações que vieram trilhando caminhos árduos, difíceis, de muita dificuldade, de problemas, de perseguição. E a nossa geração vive um momento mais, por mais que passamos por tudo isso que estamos passando agora, é um momento de maior riqueza que esse mundo já viveu. O nosso mundo nunca teve tantas coisas, nós nunca tivemos tantas coisas, tantas facilidades. Sabe, o mundo nunca foi tão confortável como é hoje. Isso de alguma forma, meus irmãos, luta contra o espírito do evangelho. Eu quero dizer aqui para você como. Olha só o que acontece. Continuando a conversa de Jesus com os discípulos. Mateus 16. E ele disse o seguinte: depois que Jesus diz e é revelado como Cristo, a Bíblia mostra algo muito interessante. A Bíblia diz que daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes dos povos.
dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Olha que conflito de mensagem que acontece na cabeça dos discípulos. Em um segundo anterior, eles dizem: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho de Deus. Tudo aconteceu a partir de você. Mano, fala e vem mesmo. Vem uma multidão de anjos, a gente resolve isso agora, é verdade. Senhor, é só mandar seu exército, a gente nem tem que fazer nada. Manda, resolve, tu és o Cristo, vai se assentar naquele trono. Era a expectativa dos discípulos. De repente Jesus começa, a partir daquele momento, ensinar e dar exemplo de como as portas do inferno não prevaleceriam. Que muito diferente daquilo que os discípulos esperavam, não era por força, não era por domínio sobre aqueles povos, mas era por entrega, por amor. Em um momento que os discípulos esperavam que Jesus ia dominar e cortar a cabeça de César, diz: não, quem vai ser morto vai ser eu. E ali ele dava o exemplo do caminho que da igreja que vence o inferno. Porque a igreja que vence o inferno é aquela que ataca o inferno com a arma que eles não têm, e por isso não conhecem defesa, que é o amor. O caminho que Jesus mostra aos seus discípulos para cumprir essa missão não era a espada, era o amor, a entrega, a sua própria morte. E naquele mesmo momento, olha o que acontece. Jesus, olha isso, naquele mesmo momento, Pedro, que entendeu que era o Cristo, começa. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer: tais coisas jamais, Senhor. Sofrer, Senhor, jamais. Sacrifício, Senhor, jamais. Não é esse o modo de fazer. Não, jamais. Entregar sua vida, derramar seu sangue, morrer, sofrer na mão desses homens, não, jamais. Meu irmão, e esse é o conflito da nossa era, que tenta nos convencer de que o Evangelho é confortável a todo tempo, de que se nós só somos abençoados como estudo quando tudo está sob o nosso controle, quando na verdade o Evangelho é sacrificial. Jesus mostra aos seus discípulos o caminho, que é a minha própria morte. E Pedro diz: jamais. Sofrer não. E sabe o que Jesus responde a Pedro? Afasta-se de mim, Satanás. Não tente tirar o propósito daquilo que eu estou fazendo. Sabe, meus irmãos, para o propósito, para o chamado de Deus para a nossa vida, nós precisamos levar em consideração o exemplo de Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou como tal, esvaziando-se de si mesmo, e sendo obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. O Evangelho se torna pesado quando nós estamos assentados no trono, quando a nossa vida é calculada. Aí ele é difícil, porque a gente começa a pensar: eu vou perder aqui, vai doer ali. Mas daquele que estava diante dos seus discípulos, dando o exemplo, guiando o caminho, na sua última oração diante do Pai, por mais que o mundo caísse sobre as suas costas, estava para cair sobre as suas costas, todas as dores e tragédias e pecado e a ira de Deus, a Bíblia diz que ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus, suportando
pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. O que eu comecei falando no início, que essa realidade tenta tenta sufocar a preciosa semente, é porque esse mundo faz todas as propagandas, e não falo só de mídia, mas da vida, faz tentar nos manter enraizados aqui, sem que a gente enxergue o que verdadeiramente está por vir, tirando de nós a força para morrer. Porque se a vida é isso daqui, vamos comer e beber. Mas se o mundo ainda está por vir, meu irmão, como nós viveremos? O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos era isso. Para esse momento, vale morrer. Por aquilo que está por vir, vale morrer. Para receber a alegria que estava proposta, vale morrer. E com a sua própria morte, ele grava no coração dos seus discípulos o real motivo da vida. Que não era o que eles esperavam. Sabe, quando Jesus ele fala da parábola do semeador e da semente, em Mateus 13, ele fala sobre algumas sementes. E ele fala que uma semente ela cai na beira do caminho, e ele diz que a outra semente cai em terra pedregosa. Aí ele diz que outra semente ela cai e ela floresce. E essa é a semente que mais me assusta, meus irmãos. Vou ser sincero para você. Porque Jesus diz que ela cresce. Ela não é como a semente à beira do caminho que foi pregada e não deu nada, o pássaro veio e levou embora. Ela não é como a semente em terra pedregosa que não dá raiz nenhuma e morre, o sol vem e queima. Ela é uma semente que cresce. Ela floresce no coração. Ela começa a fazer sentido. Os nossos olhos se abrem para a eternidade. Os nossos olhos começam a ver o que realmente Jesus vê. Do que realmente a vida é feita. Mas em algum momento, Jesus disse que essa semente que cresceu, era sufocada por espinhos. E esses espinhos são as preocupações dessa vida. E eu não creio que Jesus estava falando que a gente tem que viver dopado, né? Como se não sentíssemos a realidade ao nosso redor. Mas o que Jesus estava dizendo é que nós não vivemos pela realidade ao nosso redor. E esses espinhos que tentam nos manter olhando para nós mesmos. E Jesus diz: como eu vou fazer? Os espinhos são como eu vou cuidar, como eu vou conquistar, o que eu vou fazer, como eu vou prover, o que eu vou fazer com a minha própria vida. E essas preocupações sufocam a preciosa semente. E essa preciosa semente é aquela que faz com seus discípulos o sigam, apesar das suas promessas. Os discípulos sem entender, e as suas promessas serão partido ao meio. Os discípulos sem entender, imagina. Pedro fala: eu quero algo bom para você, Jesus. Isso nunca vai acontecer. Um momento antes, tu és o filho de... bem-aventurado é você. Um momento depois, sai daqui, Satanás. Pedro devia estar pensando, o cara é bipolar mesmo, né? E Jesus continua, e olha o que Jesus diz, e faz total sentido no momento que ele está dizendo, porque naquele momento os discípulos estavam lutando pela sua própria vida, e os seus próprios direitos, e os seus próprios motivos. E Jesus continua dizendo, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida,
a perderá. Se você tentar se apegar à sua própria vida, se você tentar salvar a sua própria vida, você vai perder ela. É o que ele está falando. Se você tentar se apegar à sua própria vida, esse evangelho que eu estou te pregando não vai fazer sentido nenhum. Eu vou deixar de ser esse Cristo. Você não vai me conhecer. O evangelho vai ser duro, vai ser chato. Vai se tornar mais uma religião, porque para isso servem as religiões. Deus faz o que eu quero. Para isso que serve. Para isso se sacrificam aos deuses. Mas aqui, muito pelo contrário, o Senhor nos chama a uma nova realidade de existência. Ele nos chama ao seu reino. Um reino que não terá fim. E para que esse reino que não tenha fim aconteça no mundo que nós vivemos hoje, ele diz: não se apegue à sua vida. Meus irmãos, e essa é a grande luta da nossa existência. Nós queremos nos apegar à nossa vida. Esse é o meu grande inimigo. É o seu grande inimigo. É desejar de todas as formas se apegar à sua própria vida. E isso vai minando o poder e o sentido do evangelho em nós. Isso vai fazendo que o evangelho se torne um fardo pesado de carregar. E essa não é a vontade de Deus para nós. Por mais que nós tentemos nos enganar de pensar que sabemos o que nós estamos fazendo, Jesus diz: vocês não sabem. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Sabe, por muito tempo eu parei nesse versículo e eu temia esse versículo com todas as forças da minha vida. Vou ser sincero com você. Eu temia esse versículo. Eu tentei achar todas as formas teológicas possíveis para mudar o que ele estava falando. Eu tentei me convencer que não era isso que Jesus estava falando. Eu temia com todas as forças. E de repente, meu irmão, eu percebi que Jesus não estava falando sobre perder aqui. Ele estava falando sobre ganhar. É que nós, por se apegar à vida, focamos só no perder. O foco de Cristo aqui está: a encontrará. Ali está o foco de Jesus. Jesus não veio para nos matar, Ele veio para nos dar vida. Jesus não veio para nos condenar, Ele veio para que nós sejamos salvos. Nele existe vida. O fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Nele aqueles que têm sede bebem a água, daquela água que nunca mais terão sede. Ele é a fonte da vida. Ele é o Pai das luzes. Dele vem todos os bons dons. Mas nós focamos nessa realidade que a nossa própria cabeça tenta nos manter, nessa vida tão pequena que nós tentamos nos agarrar, sem perceber que na verdade Cristo está nos livrando. Ele está nos salvando. Ele está dizendo: não construa sobre a areia. Não perca a sua vida. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para nós: não perca a sua vida. Se você tentar agarrar na sua vida, você vai perder a sua vida. Você vai perder o seu tempo. Você vai perder a sua juventude. Você vai perder o real motivo pelo qual eu te criei. Não perca a sua vida. E ele continua: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Meus irmãos, aqui é maluquice. E só a fé nesse Deus pode nos fazer acreditar no que nós não vemos, de viver por algo que ainda nós não vemos,
de esperar uma cidade que vem do alto, crer no invisível, perder o que podemos apalpar por algo que ainda não apalpamos. Mas esse é o poder do Evangelho. Essa é a história desses peregrinos por esse mundo, que declaram com a sua própria existência: nós vivemos para um reino que não terá fim. Por isso, aqui nós podemos perder tudo, porque na verdade nós estamos ganhando. Por isso aqui nós podemos dar a outra face, nós podemos andar 2 milhas, nós podemos ir a lugares onde não somos bem-vindos, ou em lugares onde as pessoas não querem nos receber bem, nós podemos passar por dificuldades, nós podemos. Por quê? Porque nós vivemos por algo maior. Mas Satanás, meu irmão, vai sempre dizer: jamais! Essa não é a vontade de Deus. Se apegue à sua vida. Pegue as rédeas da sua existência nas suas próprias mãos. Não confie nesse Deus. Não olhe para o invisível. Isso jamais acontecerá. Sabe, o nosso ego tenta dizer jamais. O nosso conforto tenta dizer jamais. Como isso pode ser possível? Por quê? Porque, meu irmão, para tudo que nós desejamos nessa vida, é necessário sacrifícios. Você sabe. Até nesse mundo que nós vivemos. Quer passar numa faculdade, você vai ter que sacrificar horas de diversão, com o seu amigo, com a sua família, vai ter que estudar mais. Você quer casar, você vai ter que sacrificar uns tênis aí que você não vai poder comprar, né? Umas viagens que você não vai poder fazer, né, amor? Vale a pena. Por que se sacrifica? Porque vale a pena. Não se sacrifica porque não vale a pena. Se sacrifica porque vale a pena. O sacrifício de Jesus é porque vale a pena. O que ele está falando é: deixe a sua vida porque vale a pena. Entregue a sua vida porque vale a pena. Pela alegria que está proposta, vale a pena. Vale a pena passar por tudo que passamos, vale a pena. Esse era o coração dos discípulos. Mas deixa eu ler aqui, depois eu vou entrar em Paulo. Essa parte é muito maravilhosa. Jesus: o que faria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos de glória. Olha isso, meu irmão. É por essa realidade que o nosso coração espera. É essa eternidade que pulsa em nosso coração, que corre em nossas veias, que faz o homem vender tudo que tem e comprar aquele terreno que tem um precioso tesouro, que faz o homem deixar a sua própria vida. É por essa realidade que ele diz: e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que aqui estão nesse momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Enquanto os discípulos tentavam afirmar a realidade de Jesus só para o agora, Jesus os apontava para o que era eterno. E, meu irmão, se nós não fizermos esse exercício diariamente, eu digo para você, às vezes é muito mais fácil voltar atrás. A nossa carne verdadeiramente não se converte. Não se converte, mano. Eu já tentei, prego vários sermões. É muito melhor, não, vou ficar jogando FIFA aqui, vou lá para Londrina nada, mano. Ficar em casa. Por que se arriscar? Sabe, por quê? Por que ir a lugares onde você nem sabe se você vai ver um fruto, ser xingado na rua? Por quê? Porque se vive pelo que é eterno. E esse coração foi passado aos seus discípulos.
E eu queria que hoje a gente entendesse que o Evangelho só chegou até aqui, onde nós estamos hoje, porque não foi apenas Jesus que se entregou, os seus discípulos também se entregaram. Se os seus discípulos tivessem tomado o Evangelho para eles mesmos e falado: aqui basta, eu estou completo e feliz, vou viver aqui numa ilha deserta para sempre, não tinha chegado aqui. Foi porque no coração deles também batia a verdade de que se vivia por algo mais, que esse Evangelho percorreu as gerações e nos encontrou. E agora eu digo: será que vai parar em nós? Ah, não vai, irmão, não vai não, porque nós estamos aqui, e o mesmo coração ainda bate, e a mesma vontade, a vontade de se entregar e de se sacrificar pelo que é eterno ainda bate aqui dentro. Sabe, existe um Espírito que ainda nos chama para viver pelo que é real. Existe o chamado de Cristo que ainda diz: siga-me, veja o que te espera. Deixe a sua vida, não se apegue a ela, se apegue a mim. Venha e beba da minha água, tome o meu fardo, viva pelo que eu quero. Experimente a vida. Sabe, meus irmãos, o Senhor conta com homens e mulheres assim. Se esses discípulos não tivessem entendido essa mensagem como entenderam, e agora, meu irmão, nesse mundo que você sabe de tantas coisas que se fala, de tantos Jesus que existam, né? Existe Jesus, tanto tipo de Jesus hoje em dia, mano, é só entrar no Twitter. Vários Jesus. Quem vai seguir o verdadeiro? Quem vai se deixar moldar por essas palavras? Se não for a gente, quem vai? Não dá para desistir no meio da corrida. Não dá para olhar para trás. Não dá para pôr a mão no arado e não dá. Não existe mais essa escolha. Não pode mais existir isso no nosso coração. O que precisa ser marcado em nós é que nós fomos comprados por esse alto preço, que não somos mais nossos. E por mais que às vezes os nossos olhos não vejam, nós precisamos viver como esses caras viveram. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo, para que o seu discípulo continuasse, e no começo eu queria só pregar sobre isso, eu não sei porque a gente foi para Mateus 16, eu queria só pregar sobre 2 Timóteo, a gente veio para cá. Paulo escreve ao seu discípulo, e por muito tempo eu olhei aquela passagem como, sabe, Paulo falando com as pessoas, todas as pessoas, sabe, todo mundo fala que acredita em Jesus, mas não é verdade, irmão. Essas palavras de Jesus não está falando com todo mundo, tá ligado? Jesus está falando com quem realmente entendeu quem Ele é. Ele está falando: você que entendeu que eu sou o Cristo, não é só, mano, mais um cara legal. Você que entendeu que não existe outro caminho senão eu, que eu sou o Rei, o Senhor. E Paulo, escrevendo ao seu discípulo, aquele que deveria continuar o que ele estava fazendo, na sua última carta, ele diz: olha, Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti, velho. Porque não te foi dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autocontrole. Vai para cima, meu irmão. Não é hora de ficar com medo, ele escreve. Agora é hora de entregar a sua vida. É por esse momento que você nasceu. Ele escreve para Timóteo: Timóteo, não tenha medo de sofrer. Não se envergonhe das minhas correntes. Não se apegue à sua vida. Foi para isso que você nasceu. Até agora tudo que foi criado e pregado, que eu te ensinei, foi para isso. Então fuja das paixões da juventude, Timóteo, e se apegue na palavra eterna que eu te dei. Cumpra o seu ministério cabalmente, porque nos últimos dias vai ser terrível. A galera vai começar a criar um monte de coisa e ensinar coisas para que sejam confortáveis aos seus próprios ouvidos. Mas você viu como eu vivi.
Você conhece a verdade. Por isso pregue a palavra. Cumpra o seu ministério, faça o papel de evangelista, porque a minha hora já chegou, Timóteo. Eu combati o bom combate, eu corri a corrida, eu permaneci fiel. E por mais que ele estivesse numa prisão e pouco antes tivesse dito que todos o abandonaram, ele disse: existe uma coroa preparada para mim, e foi por ela que eu vivi. Foi por ela que eu corri. Foi por ela que eu me entreguei. Não foi em vão que nós vivemos. Não foi em vão, Timóteo. O que ele estava falando é: não foi em vão. Não foi à toa. Não acaba aqui. Eu combati o bom combate, eu corri a corrida, eu permaneci fiel. E existe uma coroa preparada para mim, que me será dada naquele grande dia pelo justo juiz. Uma coroa que não será roubada de mim, meu irmão. É por essa coroa que eu quero viver. E essa coroa que eu coloco diante de mim todos os dias. Porque é muito mais fácil você querer viver no seu próprio conforto. É muito mais fácil. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder essa coroa? O que adianta? O que adianta nós vivemos uma vida sem recompensa? Por isso, coloque diante dos seus olhos aquilo que está por vir e corra. Corra até lá. Escale montanhas, desça vales, atravesse mares, desertos, oceanos, dificuldades, perseguições, aplausos, bajulações, falsos irmãos. Passa, corre, irmãos. Aqui rimou com bajulações. Pelo que vale a pena. E não deixe Satanás dizer para você não, jamais. Não deixe você mesmo dizer para você não, jamais. É necessário que eu entregue a minha vida pelo que realmente importa. E meu irmão, o pau vai quebrar, velho. Se prepara. O mundo não vai ficar melhor. Não vai, mano. Eu queria te falar que ia, mas não vai. Não vai. Mas é nessa hora que a igreja brilha, mano. É nessa hora que o evangelho faz sentido. É nessa hora que nós nos agarramos ao que é eterno. Confiamos na promessa do Senhor. Corremos pela linha de chegada. É nessa hora. Então não deixe essa chama se apagar. Abane o dom de Deus que há em ti. Olhe pelo que Deus te deu e considere precioso esse chamado. E é um esforço, eu posso falar para você, mental. Sabe, às vezes eu chego para minha esposa e eu falo: por quê? Eu não sei nada do que vai acontecer com a minha vida. E a minha vida muda a cada 3 meses. Por quê? Sabe por quê? Tantas dificuldades, tantas coisas que você passa, por quê? E aí se coloca diante de você a coroa que está proposta. E tudo faz sentido, mano. Pela alegria que está proposta. Nós verdadeiramente corremos por algo maior. Então, meu irmão, tome essa decisão na sua vida. Se agarre ao evangelho. Custe o que custar. Doa o que doer. E não deixe os espinhos sufocarem essa semente. Lute pela sua fé, cara. Porque existe uma coroa. Existe uma recompensa. Uma recompensa que não nos será tirada. Daniel diz que aqueles que levarem muitos à justiça resplandecerão para sempre como as estrelas. Existe uma recompensa. E é por ela que nós vivemos. Fique de pé, por favor.
Sabe, meus irmãos, às vezes eu fico me perguntando o que Paulo enxergou que ele conseguiu falar que ele considerava tudo como esterco para que de alguma forma ele ganhasse a Cristo. Eu fico, por que para mim é tão difícil um negócio desse? Sabe, o que ele viu? Porque eu tenho certeza que se os nossos olhos verem o que eles viram, nós não olharemos mais para trás, cara. Se os nossos olhos enxergarem o que está por vir, não existirá preço alto demais a ser pago, não existirá, e a gente poderá dizer como Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um dos primeiros missionários na China, numa época sem internet, sem ar-condicionado, sem televisão, sem chiclete, sem desodorante, velho, sem pasta de dente, não tinha nada. Imagina como era o mundo. E ele foi para a China pregar o evangelho, e ele passou umas coisas, ele foi considerado o apóstolo Paulo da modernidade, uma história sinistra. E o mundo, a Inglaterra, ele era inglês, olhava para ele com muita, oh, coitadinho, meu Deus. E um dia ele voltou da sua missão, e as pessoas esperavam ouvir dele, né? Um monte de lágrimas e choros, reclamações. E aquele homem se levantou e falou assim: eu quero dizer algo para vocês. Eu nunca fiz um sacrifício para Deus. Você acha que é um sacrifício viver para Ele? Sacrifício é viver sem Ele. Sacrifício é viver pelo que não é real. Sacrifício é desperdiçar a vida. Agora, viver para Ele não foi um sacrifício. Ah, meu irmão, o que esses homens viram? Que eles nunca voltaram para trás, que eles foram até o fim, perderam as suas cabeças e ainda encorajavam os outros a fazer a mesma coisa. Vai, Timóteo, faz igual. Vai, que é isso mesmo. Entrega a sua vida, não tenha medo, não se envergonhe, viva por Cristo, entregue a sua vida a Ele, viva pelo que é real, porque existe uma recompensa para nós, meus irmãos. E quando nós vemos aquela recompensa, meus irmãos, quando os nossos olhos olharem e verem a recompensa, nenhuma dor, nada será lembrado, nada. Nada se compara com a glória que está por vir. Mas não se perca na fumaça. Olhe para o que é sólido e real. Espere a cidade que vem do alto. E viva por esse momento, cara. E eu tenho descoberto que esse é uma decisão diária, cara. Porque num dia você vai dormir muito crente, no outro dia você acorda desviado quase. Você fala, meu Deus, mas cadê todo aquele amor que eu tinha? E mais uma vez você se coloca diante de Deus e você fala, sua vontade, não a minha. Mais uma vez você reorganiza os seus pensamentos e coloca Cristo como prioridade. Mais uma vez você tem que se tirar, sai daqui, Lucas, e colocar Cristo onde Ele deve estar. E é diário, meu irmão, é maluco, mas vale a pena. E é para lá que nós corremos. E eu creio, eu sei que você é um desses que está correndo para lá, eu sei. Mas todos nós, irmãos, passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos que para nós parecemos frios. Todos nós. E é por isso que não se pode andar sozinho. É por isso que nós precisamos ser lembrados de quem nós realmente somos. Que nós não somos aqueles que desistem, que nós não somos aqueles que param, mas que nós verdadeiramente não somos aqueles que vão até o fim. E hoje eu estou aqui para te lembrar isso e me lembrar disso.
que existe uma coroa preparada para nós, uma coroa que não nos será tirada. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Senhor, porque nessa noite o Senhor está reafirmando desejos radicais de te servir. Senhor, o Senhor está te chamando, trazendo para mais perto ainda, precursores de um mover, Senhor, que tocará esta nação e o mundo, de uma igreja que é marcada pelo sacrifício de Jesus, de uma igreja que não se apega à própria vida, de jovens que não se apegam à própria vida, mas que são testemunhas reais de um reino que não terá fim, e por isso sorriem, passam e glorificam a Deus no meio de tribulações, que conseguem dizer: bem-aventurado o homem que persevera no meio das dificuldades, que consegue dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Homens e mulheres, Senhor, que sabem para onde estão indo e não irão sozinhos. O Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou, Deus te chamou. Pai, em nome de Jesus, derrama mais uma vez sobre nós esse Espírito, Deus, esse Espírito de devoção e entrega a Ti, que prepara a sua casa para te receber, Deus, que prepara os seus negócios para te receber, Deus, que prepara a sua vida, organiza a sua vida, porque sabe a quem pertence, que vive com uma constante consciência de quem está diante dEle, que diariamente se coloca diante do seu Criador, do seu Rei, do seu Senhor, sabendo o motivo pelo qual está aqui, que tem plena convicção de que Jesus é a cabeça e nós o corpo, de que Ele é o Senhor e nós a sua igreja, de que vive pelo invisível, como diz Hebreus, vive pelo invisível, enxerga o que ninguém está vendo, de uma recompensa que jamais nos será tirada, Pai. E essa é a igreja, Senhor, que tocará essa nação quando nada e ninguém mais conseguir tocar, quando nada mais for suficiente, quando não existir mais água que mate a sede, quando as pessoas perceberem que é tudo em vão, nós teremos a resposta, nós seremos a resposta, a igreja que prevalece sobre as trevas, que quebra com as correntes de Satanás, que liberta o mundo da escravidão, que os faz ver que o melhor ainda está por vir e virá. Pai, em nome de Jesus, derrame o Teu Espírito em nós mais uma vez, encha-nos o Teu Espírito mais uma vez, Pai, que nessa noite nós possamos reafirmar contigo. Eu quero reafirmar contigo a minha aliança, Deus, de ir até o fim, Deus, custe o que custar, Deus. Eu quero, Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero morrer por Ti, eu quero, Jesus. Seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade. Eu quero ganhar a vida, eu quero ganhar a Ti. Irmãos, diga com a sua própria palavra, suas próprias palavras, se você
Creia que esse momento é para você com Deus, e que de alguma forma Deus está reafirmando em você o que você já sabia, e de novo te fazendo ver que vale a pena viver o que você está vivendo. Vale a pena continuar, vale a pena. Pai, em nome de Jesus, eu queria chamar o David aqui. O David está aí, ele já voltou da oração? Alguém pode chamar ele lá? Por favor. Vou chamar. Irmãos, ainda com seus olhos fechados, Deus ainda está ministrando o seu coração. Nós já vamos encerrar. Mas eu realmente sinto que o que já foi falado aqui, que Deus quer reafirmar em você que você foi chamado para algo maior, e que não existe a opção de olhar para trás, que agora você é dele. David, tem um microfone para ele rapidinho? Ou você quer falar em português mesmo? Fale em português mesmo. Eu sei que você tem algo para dizer. Vem aqui. Italiano, fala italiano então. O David, ele está com a gente aí sempre, ele sempre fica orando durante a pregação. Ele é um irmão aí, agora vai ser cunhado também. Diz aí, mano. Existe um peso de amor aqui nessa noite, que está sendo derramado sobre esse lugar. E ninguém sairá desse lugar sem esse peso. Il primo all'ultimo Do primeiro ao último, sentirà questo peso. sentirá esse peso. Dio mi faceva sentire che c'è una pressione che Lui sta portando in questo luogo. Deus me fazia sentir ali que tem uma pressão que Deus está derramando sobre esse lugar. Una pressione sul tuo cuore, Uma pressão sobre o seu coração. pressione sulla tua mente, Uma pressão sobre a sua mente. una pressione nella tua anima. Uma pressão na sua alma. Ma la parola chiave E uma palavra que abre, che Dio stava mettendo nel mio cuore, que Deus está colocando no meu coração. Dio mi stava facendo sentire che questa sera sta dando delle chiavi ai prigionieri. Deus estava me fazendo sentir que essa noite Ele estava dando chaves aos prisioneiros. Ci sono prigionieri, Que existem prisioneiros, ci sono persone che si sentono imprigionate nella chiamata, sabe, pessoas que se sentem imprisionadas no chamado, prigioniere nell'allegria. sabe, estão aprisionados da alegria. Ci sono persone che si sentono imprigionate, non riescono a sprigionare la potenza della preghiera in questo Sabe, tempo. gente que está se sentindo aprisionada e não consegue mais se libertar do poder da oração nesse tempo. Io vedevo persone che stavano chiedendo a Dio se la loro vita aveva un senso oppure no. E eu via pessoas que estavam perguntando a Deus se a vida deles ainda tinha um sentido ou ainda não. E si sentivano prigionieri del loro presente. E se sentiam prisioneiros do seu próprio presente. E Dio mi diceva, c'ho una chiave per queste persone. E Deus me dizia, eu tenho uma chave a essas pessoas. E io dicevo, Dio, qual è questa chiave? E eu dizia, Deus, qual é essa chave? E lui mi diceva, è l'adozione. E Ele me dizia, é a adoção. Io sto spargendo in questo luogo Eu estou derramando nesse lugar, per questi ministri, para esses ministros, per questi figli, para esses filhos, uno spirito di adozione espírito de adoção, che è la chiave per questo tempo, que é a chave para esse tempo, che è la chiave per la preghiera, que é a chave para a che è la oração, chiave per la tua que é chiamata, a chave para a sua è la chamada, chiave per la tua que é allegria, a chave para a è sua la chiave alegria, per il tuo invio, que é a chave para o seu è envio, la chiave per la tua cura que é a interiore, chave para a sua cura è la chiave interior, per la tua mente, é a chave para a sua è la mente, chiave per la tua é anima. a chave para a sua C'è alma. una chiave che Dio sta derramando sopra di te Existe uma chave que Deus está derramando sobre ed è você. questo spirito di adozione E esse espírito de adoção che Dio sta rispargendo su di que te. Deus está derramando sobre você. C'è una donna Tem uma mulher che si chiama Fatima. que se chama Fátima. Chi è? Quem é? Io non vedo. Ma Dio metteva nel mio cuore Deus colocava no meu coração
questo nome esse nome è di questa donna che era... Bene, questa donna che era lì a casa, essa mulher che era lì nella sua casa que estava na sua casa e che diceva: e que dizia: un giorno sono stata chiamata, dia eu fui chamado, ma ho perso la mia chiamata. mas eu perdi o meu chamado. E io voglio dirti E eu quero te dizer che Dio sta spargendo su di te que Deus está derramando sobre você questo spirito di adozione, esse espírito de adoção. perché tu ti rialzi, Escusa, perché tu ti para que rialzi você se levante e rivivi quello che 20 anni fa è stato riversato su di e te. reviva aquilo que 20 anos faz foi derramado sobre você. E io voglio pregare per te E eu quero orar por você, che vuoi ricevere questa para que chiave, você receba essa chave, questo spirito di adozione esse espírito de adoção che cadrà come un fiume su di te que questa sera. cairá sobre como você, como um filme, um rio sobre você. Alza la tua mano. Levante as suas mãos. Io non so se voi potete venire qui avanti, non lo so se si può ministrare, Eu não sei se como a gente está falando, ainda onde você está, mas com a mão levantada onde você está. ma alza la tua mano. Levante a sua mão agora. Io voglio pregare adesso con te, E eu quero orar por você. nel nome di Gesù. Pai, em nome de Jesus, Adesso io voglio dichiarare eu quero declarar che questo spirito di que adozione esse espírito de che viene a adoção risvegliare l'allegria, venha despertar a che viene a alegria, risvegliare la chiamata, despertar o che viene a chamado, risvegliare il desiderio di andare dove tu stai andando, despertar o desejo de ir aonde você está che indo, viene a risvegliare il desiderio di esserci in questa generazione. acordar o desejo de ser essa geração Signore, questo spirito di adozione com esse espírito de che viene a adoção vincere ogni spirito di para depressione, tirar todo o espírito de depressão, che viene a restituire, Signore, quello che è stato rubato. para, Senhor, encher, restituir o que foi roubado. Io dichiaro nel nome di Gesù Eu Cristo declaro no nome de Jesus che Cristo con un peso d'amore que com o peso de amor questi cuori siano raggiunti adesso, esses corações sejam alcançados agora, che questa unzione di adozione com essa unção de adoção, sia su questo corpo. seja sobre esse corpo. Nel nome di Gesù io No nome dichiaro de Jesus eu che declaro. questo è il tempo, Chiesa, Por isso eu digo, questo è il tempo, Chiesa, esse é o tempo, igreja, che tu ti innalzi come que figlio, você se alça como, che levanta tu como um predichi il filho, Vangelo come figlio para e pregar o figlia. evangelho como um Dio filho. ti sta chiamando Deus te está chamando ad uscire fuori da questo luogo di schiavitù. a sair desse lugar de Dio sta escravidão riversando su di e te derramar sobre un você peso di adozione, peso de adoção, perché le tue preghiere sono ascoltate da Dio. porque as suas orações são escutadas de Deus. Tu non sei orfano, Você não é órfão. le tue preghiere non sono preghiere di un orfano. As suas orações não são orações de um La órfão. tua adorazione non è l'adorazione di uno schiavo. A sua oração e adoração não é adoração de um Tu stasera escravo. uscirai da questo luogo Você sairá desse lugar hoje adorando come un figlio, andando como um filho, adorando come un figlio, adorando como um filho, pregando come un figlio, orando como um filho, predicando come un figlio. pregando como um filho, Oggi tu risponderai alla porque chiamata você responderá esse chamado, sabendo che Dio non ha chiamato uno schiavo, que Deus não chamou um escravo, Dio ha chiamato un figlio. Deus chamou um filho. E per questo io prego nel Por nome di isso eu Gesù, oro em nome de Jesus, Spirito Santo, Espírito Santo, in maniera palpabile, de forma palpável, intensa e profonda, intensa e profunda, la stessa unzione che tu hai ministrato su di me. a mesma unção que o Senhor derramou sobre mim. Ora io prego nel nome Eu di oro, Gesù Senhor, che sia riversata dal primo all'ultimo qui, que seja derramada sobre todos, Senhor, dal primo all'ultimo, do primeiro ao último, nel nome di Gesù. em nome de Jesus. Amen. Amém.